Olá, olá, gente, boa noite. Caiu a conexão e eu estou retornando. Hoje a gente vai falar com a Vanessa Fernandes. Ela é contadora, era contadora aqui no Brasil e hoje mora em Nova York, uma das cidades mais atingidas. Olá, Vanessa! Uma das cidades mais atingidas aí pela pandemia. Deixa eu botar aqui bate-papo de cara limpa. Isso, Vanessa. Felipe, tudo jóia? Vamos botar aqui para visualizar. E hoje ela trabalha lá como babá. Mas os Estados Unidos parece que não foi a escolha inicial dela. Mas a gente vai saber toda essa história justamente com a Vanessa. É justamente com ela que a gente vai saber todos os detalhes, como que ela faz. Oh, Oi, Vanessa. boa noite. Deixa... Boa noite, tudo jóia? Eu tô Com... bem, graças a Deus. E você? Ah, eu também, eu também. Eu estava dizendo para as pessoas que você era contadora no Brasil, É. está como babá aí nos Estados Unidos, mas o seu primeiro sonho não era bem para os Estados Unidos. Conta para nós, porque você fez um intercâmbio, se não me engano, no Canadá. Foi. E conta aí essa história até chegar aos Estados Unidos, que foi em 2015, se não me engano, não é isso? Gente, antes dela responder, participem, clique nesse coraçãozinho maravilhoso, que é para dar amplitude nessa live cada vez maior. Vamos lá, Vanessa. Como foi essa Então, escolha? eu fui para o Canadá em 2013. E aí lá eu adorei, foi minha primeira experiência internacional. E aí eu peguei e fiquei 6 meses. 3 meses eu estudei, 3 meses eu trabalhei. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei sem querer voltar. E voltei porque eu precisava. Para você ficar nesses países, você tem que comprovar que você tem uma renda e você tem que prorrogar seu visto. E eu, naquela época, não tinha como. Tanto é que eu tive que trabalhar para conseguir me manter Mas o em seu visto era de estudante e mesmo assim podia trabalhar ou lá dava direito a trabalhar? Como é isso? Não sei se ainda existe esse visto lá no Canadá, que você pede o visto de estudante, mas você estuda por um tempo e você pode ir trabalhar também. Então, te dá essa possibilidade. Agora, eu não sei se ainda existe Uhum. esse visto lá. Então, eu peguei esse porque eu precisava, porque eu sabia que o dinheiro que eu tinha não era suficiente, então eu tive que trabalhar fora. E aí, quando eu voltei, não queria voltar, e aí eu peguei. Não, então agora meus planos é juntar dinheiro, e aí eu vou voltar para o Canadá. Só que aí Mas foi você quando já trabalhava como contadora antes de ir para o Canadá? Já era contadora? Já fazia trabalho? eu trabalhava, mas não estava mais feliz com a minha área. E aí, por isso que eu acho que eu resolvi dar uma fugidinha e estudar fora um tempo. Tava meio perdida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Só que quando eu voltei, eu já estava um pouquinho fora do mercado de trabalho, né? Uhum. E aí começou o Brasil a ficar com dificuldades, tudo, ficar ruim. E aí eu comecei a procurar trabalho e não Hum. encontrava. E quando encontrava era para ganhar muito pouco. E aí eu consegui um trabalho numa farmacêutica que eu ganhei muito bem na época. E aí eu falei, agora então eu vou juntar dinheiro e vou voltar para o Canadá. Esses eram os planos iniciais. Só que aí o que aconteceu? Eu trabalhei 6 meses, que era um trabalho temporário, 6 meses. E aí eu peguei, juntei o que eu pude, só que aí depois eu não consegui mais trabalho. E comecei a usar esse dinheiro que eu tinha reservado para voltar para o Canadá. E comecei já a ficar desesperada. Só que quando eu estive em 2013 no Canadá, eu já tinha tirado meu visto de turista aqui dos Estados Unidos. E porque eles sempre fazem algumas excursões lá pela escola de um final de semana. E eu falei, eu quero ir para Uhum. Nova York conhecer, vai estar perto, né? Então eu já tinha visto. Então aí o que eu pensei? E Então, você chegou a conhecer Nova York quando estava lá no Canadá? Ah, tá, sem legal. semana, mas não gostei. Não, mil vezes Toronto. Não gostei. Mas aí eu falei, eu já tenho visto.
eu vou fazer que nem todo mundo faz. Eu vou com a cara e com a coragem e vou pegar minhas coisas e vou embora. E vou tentar. Se eu conseguir trabalho, eu fico. Senão eu volto, né? Tenho pra onde voltar. E vim, mas não vim com muito dinheiro, não. Vim com pouco dinheiro e arrisquei. Graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei em abril Você de entrou como visto de turista nos Estados Unidos. isso. Lembrando, gente, ela é de São Paulo, que eu não falei, nem isso, e trabalhava lá em São Paulo, e foi São Paulo, Toronto, voltou para São Paulo e depois foi para os Estados Unidos. Como esse visto de turista, você só podia ficar 3 meses. Em abril de 2015, foi isso que você ia Na verdade, dizendo? carimbou no seu passaporte quanto tempo você pode ficar. Eu não sei se é para todo mundo, vai 6 meses. Eu acredito que não. Eles devem, sei lá, fazer alguma análise e colocar lá o carimbo como a data para aquela pessoa. Quando eu Hum, entrei, eram 6 meses para ficar. uhum. E aí eu cheguei aqui em abril, início de abril, aí finalzinho, e já comecei a procurar trabalho já tinha pego algumas colegas minhas que faziam trabalho de babá aqui, então já entrei em sites, já em aplicativos de procura de empregos de nani. E aí comecei a procurar, assim, era dia e noite no computador, mandando mensagem, aplicando para as vagas. E aí eu consegui até que fácil. E aí eu Agora, consegui. os Estados Unidos, o governo, faz até um pouco de vista grossa, eu imagino, porque, assim, você entrou com o visto de estudante. O estudante não deve trabalhar, em tese. Mas Não. se trabalha e o governo faz uma vista grossa. Mas ele sabe, porque você tem conta, você recebe, você. Não é verdade? E Uhum. aí, isso implica em alguma coisa se o governo pegar você? Como é que. O que Implica. é que é? Se me pega, eu posso ser deportada. É, não tem Hum, conversa. É deportação de cara. E também isso implica também na questão de você estar trabalhando e você não tá declarando imposto. Tá aí um outro também. Então você já está infringindo a lei porque você não pode trabalhar e você, além de tudo, não está pagando imposto. Então é deportação e aí eu fico sem poder entrar no país. Eles dizem 10 anos, mas até depois passar esses 10 anos e você aplicar, as chances de você conseguir um novo visto é muito difícil uma vez que você foi deportado. Não é impossível, entendi. entendeu? Mas todo o emprego, mesmo como Nani, você teria que. Você ou qualquer pessoa, mesmo você estando com um visto e trabalhando, você teria que pagar imposto, é isso? Recolher imposto. É. Porque mesmo sendo em dinheiro, mesmo sendo em cheque, você abriu uma conta para poder trabalhar, foi isso? E até para ser estudante, você já tinha uma conta bancária? Então, na verdade, para ser estudante eu não preciso ter uma conta aqui. É. Eu preciso ter a conta aí no Brasil e ter um valor específico para comprovar que eu tenho situação boa para ficar aqui e não ter que trabalhar, Uhum, entendeu? Na uhum. época, conta porque minha intenção era de não voltar. Então eu precisava ter uma conta para, sei lá, receber dinheiro e colocar na conta, embora dissessem para mim que quando você vem como turista e não pode trabalhar com a situação toda, às vezes é melhor você não envolver conta bancária para você não deixar evidências para o governo de que você trabalhou, entendeu? Mas assim, como você, a maioria das pessoas vem para cá e mora na casa de outras pessoas, você só aluga um quarto e Hum, você fica com dinheiro em casa, também é meio arriscado. Então eu falei, não, é. vou abrir uma conta, entendeu? Por Ou isso seja, você se arriscou por completo nessa história, né? Não, Aham. não deixa de se arriscar. Se arriscou por estar com visto e trabalhar, e se arriscou também não recolhendo o imposto que deveria para poder juntar uma grana, né? Eu acho que a maioria deve fazer isso. Sim, Imagino eu, né? Porque senão não consegue juntar. Os até impostos aí são muito altos? são bem altos e tudo depende da renda, né? Hoje acho que meu marido tem um desconto mais ou menos de um 40% do que ele ganha. Então, assim, é muito, muito dinheiro, né? É bem. Agora sim, é um muito dinheiro que eu imagino que é bem aplicado. Diferente daqui que a gente paga um imposto bem alto e a gente não tem, por exemplo, saúde, educação, transporte como deveria. Aí você tem tudo isso, não? Pará é bem melhor, né? Não tem comparação.
Mas eu vejo as Verdade. pessoas reclamando demais, porque dizem que é muito alto, né? Muito alto o desconto. E é que tem muitos programas que o governo dá pra gente que não tem condição, ou pra gente que às vezes até tem, mas não quer trabalhar e pega ajuda do governo. Então fica essa história assim de, eu tô tá descontando de mim pra colocar nesse programa, nesse, e a pessoa, sei lá, não trabalha, não faz nada da vida. Tem muito disso também. Tem muita gente bem, Hum, entendeu? Tranquila aqui. uhum, Então, é uma coisa que meio, sim, se você for parar pra pensar, meio que injusto, não sei. uhum. Mas Entendi. tem esse lado bom, né? Porque tem uma saúde melhor, tem uma educação melhor, né? O país funciona, mas o desconto não é pequeno, não. Morar aqui não é fácil. Eu imagino. A gente vai entrar mais nessa sua vida depois que a gente falar um pouco sobre essa questão da pandemia e que você vivenciou, porque ela tá ligada, logicamente. Você trabalhava como Nani, aí veio a pandemia, o governo, você aplicou para receber alguma coisa do governo ou ficou sem trabalhar, enfim, como foi que se sustentou e como foi essa pandemia? Porque pela televisão a gente viu horrores aí de Nova York, que foram muitos casos. Não é? Eu não sei, é você que está aí. Aumenta um pouco, né? A mídia É, aumenta um pouco. aumentou, mas assim, que foram. Foi o que registrou o maior número de casos. Isso foi fato, foi verdade. E até porque, assim, tem muita gente aqui, né? Muita gente de tudo quanto é país. Gente viajando, indo e voltando. Então, como controlar? É claro que aqui vai ter mais casos, concorda? Uhum. Mas agora, graças a Deus, deu uma boa diminuída. E agora os estados que relaxaram a quarentena, que tá tendo um aumento dos casos, né? Arizona, Flórida, um monte de lugar. Mas pra ser bem sincera, no começo, quando veio a pandemia, eu tava assistindo bastante até as notícias. Depois de um tempo eu falei, não, eu vou parar porque senão eu vou enlouquecer. É verdade. E eu tava em casa o tempo todo porque eu fiquei em casa desde o dia 17 de março. Eu Hum, voltei agora, dia 15 de junho. Então eu fiquei uhum. quase meses em casa. Então, eu não ficava muito bitolada nas notícias, não. Mas, assim, o que eu pude ver foi o quê? Muita gente ficou parada em casa, assim, em relação às minhas colegas babás. Muita gente, as famílias deixou você ficar em casa. Algumas pagaram, outras não, esse tempo que você ficou. Eu até conheço uma amiga que ela teve que aplicar para o seguro-desemprego, porque a Hum. família realmente falou tchau. E graças a Deus eu fui, sim, eu tenho muita sorte desde que eu cheguei aqui, eu não posso reclamar. A minha chefe, ela pagou um pouco mais de metade do meu salário, então os Uhum. 3 meses que eu estava recebendo, eu estava ficando em casa. Não era meu salário inteiro, mas pelo menos era uma boa parte dele. Com Então eu certeza. não apliquei para o seguro, não. Até porque, como eu estou em processo ainda do meu green card, eu fiquei com medo de pegar o benefício e me dar algum problema, porque uma das coisas que, quando você aplica para o Green Card, que eles é uma exigência que você não pegue benefício nenhum do governo. Ah, E então, entendi. alguns advogados estavam instruindo para as pessoas não pegarem, outros estavam falando, não tem problema porque é uma necessidade agora. A pessoa está precisando, então eles vão levar em consideração. Na dúvida, eu achei melhor não mexer com nada disso. Mesmo que eu tivesse não recebido a ajuda da minha chefe, eu não teria aplicado. Uhum. E, mas assim, tem gente que não tem muita opção, né? Essa minha colega mesmo, ela não tinha de onde tirar dinheiro. Então ela aplicou, Sim, entendeu? claro. E a estrutura da saúde aí foi boa ou também faltaram respiradores, EPIs, equipamentos de proteção? Começo a ouvir bastante notícias falando que estava faltando respirador, mas depois acho que o presidente, né, e toda a governança aqui começou a comprar mais equipamentos. Mas eu vi também bastante gente. Tinha até uma brasileira, que eu estou num grupo da brasileiras de Nova York, e tinha uma enfermeira lá brasileira que ela reclamou muito de falta de EPIs, né? Uhum. De luva, de máscara, de tudo. Todas essas Uhum. coisinhas assim, faltou bastante.
Agora acho que tá bem tranquilo, porque a quantidade de pessoas que tá, né, pegando o vírus deu uma boa diminuída. Mas no começo teve sim, teve bastante reclamação. Sim. E não entrou agora, gente. Cliquem aí no coraçãozinho para dar amplitude na live e participem. A Vanessa Fernandes morava em São Paulo, de São Paulo, é contadora, foi contadora aqui no Brasil, está nos Estados Unidos desde 2000 em Nova York, em 2015, e trabalha como babá. Está enfrentando, né, porque ainda tem sequelas, essa pandemia. E eu queria saber de você se tudo abriu já aí em Nova York ou não, ainda está numa etapa que tem restrições. Eles começaram de pouco em pouco, agora a gente está numa fase 3. E aí agora tá podendo abrir restaurantes, mas você só pode ficar do lado de fora. As pessoas não podem comer nada do lado de dentro. E algumas empresas começou meio que a abrir e você poder ir comprar coisas em lojas. Mas assim, eles estão controlando ainda, tem muita loja que você precisa enfrentar uma fila para entrar, eles estão controlando a quantidade de pessoas. Mas por enquanto ainda tá assim desse jeito, restaurante só do lado de fora. Então assim, muitos negócios fecharam, muitos fecharam. Imagino. Então, estão dizendo que acho que a fase 3 aí vai poder você ir comer alguma coisa fora e poder comer dentro do restaurante. Academias, essas coisas de aulas, tudo fechado. Escola continua tudo fechado também. Sua Apesar mãe que está dizendo aqui, ó, Elizabeth, né? Saudades, minha filha. é, eu falei, Saudades da filhota. tá claro? Mas as pessoas são obrigadas a usar máscara ou nem no começo houve isso? Porque houve lockdown mesmo aí, né? No começo ou não? Houve, mas não foi. Eita, se houve, não foi muito. Porque, assim, na verdade, não foi que nem foi, vai, por exemplo, na Itália, que realmente Sim. fechou tudo, e se a pessoa fosse para a rua, paravam ela e pediam uma explicação porque você estaria na rua. Aqui não teve nada disso. Ah, Teve entendi. o do lockdown, mas assim, as pessoas tinham aquela consciência de que tinha que ficar em casa. Hum. Mas eu não ficava indo pra lá e pra cá nos lugares, mas se eu precisasse ir no mercado, numa farmácia, eu ia tranquilamente. Ninguém me parava, ninguém me E obrigava. máscaras foram obrigatórias ou não? O uso de Tinha, máscara? tinha que usar, mas assim, não foi algo assim, obrigatório era pra entrar, principalmente no mercado e farmácia. Hum. Mercado e farmácia e lugares fechados. Mas assim, você observava muita gente que não queria usar na rua, não usando. E não acontecia Hum. nada. Como até hoje tá assim. Ah, Você usa. entendi. É exigido que em lugares públicos fechados você é obrigado a usar. Mas na rua, diz ser obrigado, mas não é obrigado. Muita gente não tá nem usando. Muita gente tá fazendo exercício físico sem a máscara. Muita gente tá indo para barzinho, mesmo que seja do lado de fora e não tá usando a máscara. Então, não, assim, não teve aquela coisa de obrigação. Não, aqui não. Entendi. E com tantos casos, né? Você tem ideia, mais ou menos, de quantos casos teve ou não? Isso aí é uma coisa que você Eu nem lembra. dei uma colinha. Fala. Claro, claro que sim. Diga a sua colinha para nós. Bom, aqui em Nova York teve 214 mil casos e 18.596 morreram, né? Nossa, Mas muita nos gente. Estados Unidos foi 2.886 casos com 129.811 mortes. Meu Deus do E céu. aqui em Nova York os casos estão bem que diminuindo também. Eu vi aqui, dia 29 teve 391 casos. Dia 30, Uhum. 504. Dia 1º de julho, 625. Então você está vendo que, né? É, Aí 2 de julho, 875. 3 de julho, 918. Aí deu uma aumentada porque teve feriado, né? Então as pessoas. Agora é complicado porque agora veio o summertime, né? O verão. é. Então, assim, você pensa, a gente tem praticamente. Nem é 3 meses, eu não falo que é É. 3 meses. 2 meses estourando, né? Então, assim, a gente ficou esse tempo todo preso dentro de casa sem poder fazer nada. Vem esse sol, esses dias bonitos, é complicado ficar em casa. Então, às vezes até minha mãe fica no meu pé. Ah, máscara, não sei o quê. Minha sogra também.
E aí, assim, ser bem sincera, no começo eu tava bem certinha. Agora eu ando dando umas vaciladas. É, Escapulidas. é, Você que- sabe assim qual é a população de Nova York? Quantos milhões de habitantes tem aí? Você tem não, ideia? não. Mas é uma das cidades, se não for a mais populosa dos Estados Unidos, né? Eu costumo dizer que é como se fosse uma São Paulo, né? É, É realmente uma é São Paulo, assim, verdade. Pará. Mas é É, muita gente. E, assim, muita gente perdeu o trabalho. Muita gente. meu Deus. É. É E olha que é a triste. primeira economia do mundo, viu? É. Imagine, né? Aham. Nas outras economias. E os seus sentimentos? Você ficou angustiada, ansiosa, nervosa, enfim, porque estava em casa, porque estava com esse bombardeio de informação. Quais foram os seus sentimentos? Até que não, você sabe que eu até que fiquei bem. Fiquei bem até, assim, mas acho que eu fiquei bem porque, assim, primeiramente porque eu não sou sozinha, né? Eu tenho meu marido do meu lado. Então, eu acho que quando você tem alguém do seu lado faz uma grande diferença. Talvez Com se eu não tivesse certeza. ninguém e morasse ainda num quarto na casa de alguém, como eu morava antes, talvez eu sentiria. Porque eu ia ficar o tempo todo dentro de casa, às vezes não ia ter companhia. Então, eu tinha a companhia dele, ele tinha a minha. E eu também tenho uma cachorra, que é a nossa alegria. Então, eu procurava fazer exercício de manhã dentro de casa. A gente assistia muita série na TV. Então, a gente tentou ocupar o tempo. Eu cozinhava bastante, engordei muito. Agora tô pra Com perder certeza. fazer A receita. Márcia está dizendo aqui que é 8.399 ou 8 milhões? Deve ser 8 milhões, né? Oito Milhões. milhões 399, com certeza. Obrigada, Márcia. Obrigada também por nos ajudar. Sim, a gente engordou, isso é fato. Porque eu realmente não tive estímulo. Assim, sei que é uma questão de disciplina, mas eu não tive estímulo para estar aqui, tá. Não, fazendo exercício em casa. Esse eu tava vindo bem, fazendo exercício sempre, mas ao mesmo tempo que eu fazia exercício, eu comia muito, então não adiantava nada, né? Então, assim, tá todo mundo desesperado. As pessoas não vê a hora das academias abrir pra ir fazer exercício, ó, né? Pra se movimentar um pouco mais, porque a gente parou totalmente. Eu não andava pra É, nada. Ia no é. mercado, na farmácia só. Então, não andava. E como babá, eu não paro, né? É o dia inteiro se movimentando, indo pra lá, indo pra cá, né? Brinca com a criança. Então, você se movimenta muito. E do nada você parar, é difícil, A né? É Márcia difícil. está corrigindo, ela disse que é 19,45 milhões de pessoas. Poxa, é gente demais, né? Mas conta pra gente, eu achei fantástico essa história sua, que você é babá. E a gente sabe que nos Estados Unidos se paga por hora, independe de você ter profissão, por exemplo, se você trabalhasse aí como contadora ou não, as questões, os trabalhos são bem pagos, inclusive como babá. Mas você conheceu a casa dos americanos, que eu imagino que deve ser meio bagunçada. Você conheceu as famílias com os filhos dos americanos, como são eles? Da sua visão de brasileira. Não que nós sejamos os certos, não é isso. Mas com certeza algo lhe chocou, né? Porque tem a cultura diferente, talvez o jeito. Primeiro, o que lhe chocou e como é que eles são? Então, na verdade, assim, pra falar que eu trabalhei, eu nunca trabalhei exatamente com americano. Já começa aí. Meu primeiro trabalho, a mãe era brasileira e o pai era americano, então era uma mistura, né? Hum. Então, eu vivia muito com a nossa cultura ainda. Foi 2 anos e meio assim, então era muito a nossa cultura. Aí a segunda família que eu trabalhei, o pai era dinamarquês e a mãe era australiana. Então também não eram daqui, né? Hum. E essa outra que eu estou trabalhando, o pai é turco e a mãe é russa. Sim, É, mas o que é que você percebeu? Quais foram, assim, houve problemas, eles exploram, o que outras babás falam, suas colegas, não é? Das casas, dos americanos, eles têm controle sobre os filhos, não têm, deixam fazer o que quiser. Como é? Não é desmerecendo o americano, não é isso? É só para a gente saber como que é mesmo. São organizados, não são, enfim.
Organizada, acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu, para dizer, ser bem sincera, de organização, essa minha última família, ela é mais organizada do que as outras duas primeiras. Então, eles não é do tipo de ficar se preocupando muito em limpar, em organizar, não. Até porque eles trabalham demais. E o tempo que eles têm livre, eles querem passar com as crianças, querem passear. Então, assim, não é que nem a gente que tem o hábito, às vezes, de limpar a casa todo dia, ou uma vez. Hum, Não. E principalmente se eles têm condição de pagar, eles pagam sempre uma pessoa para ir lá e limpar pelo menos uma ou duas vezes por semana. hum, Então, essa é a grande diferença. então, eles acham assim, para que que eu vou fazer se eu tô pagando? Eu hum, tenho como pagar para outra pessoa fazer por mim. Então, eles não é de essa coisa com limpeza, preocupação com organização. Não. uhum. Eles se preocupam sim em dar uma boa educação para os filhos na questão de assim, de colocá-los para fazer um monte de atividade, de fazer eles interagir o tempo todo com um monte de criança, de fazer sempre uma reunião com os amiguinhos. Então eles ficam muito nessa cobrança que a babá faça essa comunicação, essa, né, interage com outras crianças, né? Pelo Então, visto, a babá faz o papel meio que de mãe, né? Porque isso assim, aí que você está descrevendo é papel de mãe, não de babá. a minha primeira família, eu fazia muita coisa, muita coisa. Eu limpava a casa não, eu limpava assim a cozinha todo santo dia, eu fazia comida todo santo dia, eu ia no mercado uma ou duas vezes por semana e fazia a compra dela. Eu levava o menino para um monte de atividade, um monte de encontro com outros amiguinhos, então eu não parava. Mas isso também, assim, que as pessoas costumam falar que é erro nosso de aceitar todas essas coisas que vão te passando. Porque a partir do momento que você falar, olha, eu trabalho, eu exijo isso por hora, e eu faço isso, 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 a pessoa vai te aceitar ou não, entendeu? Hum, Então, o problema de nós brasileiros é que assim, a gente se incomoda com bagunça, a gente vai lá e limpa. A gente sabe, organiza. E aí o que acontece? Aquilo que não era uma obrigação minha, ela passa a ser uma obrigação minha. porque aí eles passam a te cobrar, é isso? Tem gente que cobra, tem gente que não, entendeu? Entendi. E mais é aquilo, muitas vezes, assim, como eles não fazem, assim, como que você às vezes vai ficar no ambiente todo bagunçado, É, é estranho mesmo, todo né? cheio de sujeira, de É, bagunça? Então você vai lá e limpa e faz, e acaba virando sua obrigação, né? Teoricamente, entendi. entendeu? Mas assim, É, eles mas planejam. aí é um acúmulo de funções que aí são muito definidas, termina sendo um acúmulo de funções pelo mesmo valor do babá, né? Da função de babá, que não é justo, né? Eles não deixa de ser uma exploração, né? E talvez você dizendo pelo seu jeito e pelo jeito dos brasileiros serem, tá, tudo bem, mas eles não se tocam. E assim, tudo tem que ser muito bem acordado, né? Desde o Hum, começo, quando você entra no trabalho. É que assim, é complicado quando é o seu primeiro trabalho aqui e você quer hum, conseguir o trabalho. Então aí falam pra você: "Ah, você cozinha? Ah, você faz isso?" E aí você para conseguir o trabalho que você tá desesperada, que é o sua primeira oportunidade aqui, você fala: "Não, faço, 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 faço". Foi o que eu fiz no começo, no meu primeiro entendi, trabalho. Quando eu fui para a segunda família, eu já fui um pouco mais esperta, mas ainda assim cometi erros. Porque eu sou boba. entendi. Não, sabe? Eu não sei exigir o que eu tenho que exigir muitas vezes. Então, isso é culpa minha, né? Eu tenho que mudar essa atitude minha. Mas eu já fui um pouquinho melhor para o meu segundo trabalho. E aí, nesse terceiro que eu estou, tá bem melhor. Eu não faço praticamente nada. Eu cuido praticamente do menino. E assim, a minha chefe, eu costumo dizer que entre as três que eu já tive, ela é a melhor. Não me Ai, que explora. bom, né? Aham, é a melhor. É, Felipe está participando e Lune Doces, minha tia é linda. Oh, olha só, e quais foram as crianças? As crianças, como você viu, assim, elas são rebeldes, elas obedecem, elas são educadas, na sua concepção poderiam ser melhores. Como é que você
enxerga essa família americana, né? Embora tenha outras origens, como você disse, que trabalhou com outras origens, mas não deixam de ser uma família americana que está vivendo aí. Como é que você vê isso? Olha, a gente não pode generalizar e falar que todas as crianças são difíceis, todas, né, não têm muita educação, porque não é assim. A gente acaba encontrando crianças assim que você fala, ai, que amor, né? Hum, Mas a sua grande maioria, que eu tenho observado assim, não tem limite, não respeita, é mal criado, é difícil de lidar. Mas isso não é culpa das crianças, é culpa dos pais que não sabem educar. Essa é a minha opinião. Mas o porquê? Porque pelo fato, às vezes, de passarem pouco tempo com as crianças, de trabalharem demais, aí chega o final de semana, eles querem fazer tudo o que a criança quer e não tem limite, dá tudo. Então, aqui, eles estão presentes por qualquer coisa. A criança, muitas vezes, parece que manda nos pais do que os pais mandam na criança. Então, não é fácil. Não é fácil. E Então, falta amor, porque eles não sabem dar amor, eu acredito, sabe? Não tem isso, não tem esse afeto. A Nô está perguntando, você diz já essa história do amor. A Nô Aguiar está perguntando, e quanto à remuneração? Eles pagam de acordo com o seu trabalho ou não? Como é isso? depende da família. Ela sempre, o que eles observam sempre é aquela faixa de salário daquela região, porque às vezes pode variar um pouquinho assim de uma região para outra, do Brooklyn, em Astoria. Eu moro em Astoria, Queens. Mas salários aqui é bem mais inferior se eu for comparar com salários mais de quem trabalha em Manhattan ou em Hum, certas localizações do Brooklyn. hum, Então, isso depende também, às vezes, da experiência que você tem, porque aqui o que eles exigem quando você vai trabalhar com criança, sempre tem que ter uma referência, né? Eles sempre hum, pedem telefones dos seus ex-patrões e eles ligam. hum, Eles ligam para saber se você trabalhou, para perguntar um monte de coisa antes de eles contratarem você, entendeu? Então, assim, tudo eles analisam se você já trabalha muito tempo com criança, é, qual que é o valor que geralmente, no geral, está pagando. Então, aí, assim, no começo, quando você começa a trabalhar, você exige o valor. A partir do momento que você já tem alguns anos de experiência, aí você fala, não vou mais exigir esse valor, vou exigir um Mas pouquinho tem mais. uma média da hora. Por exemplo, você trabalha 5 horas por dia, 8 horas por dia, 9 horas por dia. Quanto é a hora, a média da hora? Não é para saber o seu salário. A Ah, média da. então, tem famílias aqui pagando, assim, famílias que não pagam bem. Tem famílias doidas, assim, querendo pagar por hora 12 dólares a hora, 15 dólares a hora. É muito pouco. Muito. Isso é muito pouco, mas tem famílias que pagam e tem gente que precisa e aceita. Uhum, Mas, assim, hoje, assim, eu diria que um salário razoável a partir de pelo menos uns 18 dólares por hora. uhum. E ainda assim, isso já tá ficando um pouquinho pouco, assim. Tem muita gente já cobrando seus 20 dólares a hora. Ou se não, quando às vezes você trabalha com duas crianças, três crianças, tem gente que paga 25 a hora. Entendi. E o seu trabalho consiste em quê, necessariamente? Você chega de 8 horas, você chega de 7 horas, você leva a criança na escola. O que é que você faz em relação à criança? Qual deveria ser o trabalho? É com a criança, mas aí agrega isso, agrega aquilo outro. Conta essas experiências assim que você teve que não devem ter sido fáceis, né? Então, eu sempre trabalhei muitas horas, né? Sempre foi no mínimo 40 horas por semana, né? Essa foi de início minha primeira família, e depois já saltou por umas 45 horas, mais ou menos, e sempre tinha hora extra, porque eles eram muito de sair, de querer fazer alguma coisa à noite, eu tinha que ficar com o menino à noite. Mas eles E lhe perguntam antes se você pode, eu diz assim, olha, hoje eu quero você que fique à noite, na imposição ou na negociação? bom, sempre negociando, a maioria das Ah, pessoas negocia e conversa. Às vezes eles acabam deixando de última hora para falar, assim,
mas não é todo mundo que faz isso. O americano mesmo, que é mais certinho, eles fazem as coisas muito bem, sabe? Certinhas, já avisa muito antes. Então, assim, é que aqui tem gente de tudo quanto é país, cada um tem sua É. cultura, né? Seu jeito de ser, então é difícil. Mas essa primeira família eu trabalhava mais ou menos em torno de 40, 45 horas. Aí a segunda eu já saltei para quase, quase 50 horas. Essa outra eu estou agora também. Eu já estava, antes da pandemia, eu estava fazendo 50 horas por semana. Trabalhava 10 horas por dia. Trabalhava das 8 às 6. Só que depois, com essa história de pandemia, minha chefe está trabalhando de casa. E aí ela reduziu minhas horas. Então eu não estou fazendo mais as minhas 50 horas. Estou fazendo umas 35, entre 35 e 40. E essa Mas redução. isso pesa para você, né, financeiramente, com essa redução. A Elizabeth, a sua mãe, está dizendo, Mônica, minha filha é uma pessoa de muita sorte e abençoada, em todos os sentidos. Deus só colocou pessoas boas, remédios certos no caminho dela aí. Ai, que bom. Sim, Ai, mas a gente está falando sobre tudo. E isso inclui os perrengues iniciais, porque quando você chega num país, Elizabeth, eu não estou achando que ela não teve pessoas boas, não é isso. Mas uhum. tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade. E é essa dificuldade que a gente vai mostrar que nem tudo são flores, que a gente está mostrando que nem tudo são. Ah, chegou lá, não, já conseguiu um emprego, ah, já chegou. Não é assim. Tem Não, toda uma etapa que você vai passar. Hoje você pode rir de algumas coisas que aconteceram em 2015. Hoje você tira de letra, hoje você faria diferente. Entendeu? Então é nesse sentido, não é, Elizabeth, que. Pois é, ela está dizendo sim, concorda. E aí, sim, em que consiste esse trabalho da babá nos Estados Unidos? Você tem que sair com a criança, você uhum. tem que dar comida, banho, botar para dormir, contar história. O que é que é? Brincar, ir para festa? Ou seja, o que é que você faz? Ó, isso varia muito de família para família, mas basicamente é o quê? Você cuidar da criança, você cuidar de todas as coisas dela. Então, o quartinho dela, a roupa dela, tudo é você que tem que organizar e limpar. A comida também, a maioria das mães pedem para que você faça. Tem umas que já preferem, não, eu faço, já está pronto, você só dá a comida para a criança. Você tem que cuidar, de certa forma, da educação dela, porque você tem que ensinar, às vezes, quando tá de fralda, a tirar a fralda, então começar, né, ensinar a fazer xixi, cocô, e aí vem a introdução da comida, então depende, assim, da idade da criança que você pega para cuidar. Todas as famílias, eu cuidei de crianças de 3 meses, de bebezinho. Hum. Mas tem gente que já não tá confortável, prefere pegar crianças maiores. Então aí vai de cada Com um. crianças maiores, vocês também têm que ensinar as tarefas escolares ou não? Isso aí é um trabalho para os pais ou a criança tem que se virar? Como é isso? Na verdade, eu peguei uma menina. A minha segunda família tinha uma menina maior, tinha na época 6 anos, hoje ela tem 7, acho, 7 ou 8. Eu não tinha que ajudá-la a fazer nada. Então, assim, quem ajudava às vezes a mãe com coisas com coisas da escola era a mãe. Mas Uhum. o queria muito que às vezes fizesse alguma atividade com ela, que fizesse ela pensar, sabe, assim, e Uhum. ensinar as coisas. Mas, assim, fiz isso poucas vezes, porque a menina era muito esperta, muito inteligente, parecia até adulto. Né? Ela era. É, aham. Então tem muita criança aqui, assim, muito. Mas basicamente assim, o seu trabalho é cuidar totalmente da criança, levar ela em atividades na rua, assim, o primeiro menino que eu cuidei, ele já ia pra aulinha desde os seus 3 meses. Então, eu Nossa, já levei ele para um lugarzinho que dava aulinhas para começar a fazer ele desenvolver o corpinho dele, para ele fazer, ficar ele de barriga para baixo, ele virar. Então, aqui tem muito disso. Muito. Eles entender. pagam pra levar a criança e ter aquela aulinha, interagir com outros bebês. Então, aqui, isso eu acho muito interessante aqui. Aí a gente não tem Uhum. nada de, né? Não, não tem. Mas você Muito. ia a pé com a criança ou ia de Uber? Geralmente é tudo a pé. A babá vai a pé.
que é perto, tem coisas que não é perto. Nesse meu primeiro trabalho eu andava muito, era tudo longe. Eu ia a pé. Você e a criança, né? Aham, tem no carrinho. Então, assim, e aí também aqui tem muitas atividades às vezes feitas em biblioteca. Eles falam, Hum, conta história, música. Então aí você leva os bebês, aí você encontra com um monte de babá. Aí eles contam história, lendo livro. É muito legal, você interage muito. Então aqui desde pequenininho eles já estão nisso. Então, assim, aí entendi. você leva. Aí você também tem muita, o que falam aqui, playdates, que você marca com outras babás, com crianças da mesma idade, e encontra ou na casa da pessoa, ou ela vai para sua casa e eles brincam ali naquele momento. Então tem muito disso, muito. Ah, Então, basicamente, legal. cuidar deles, cuidar das coisinhas deles e levar eles para tudo quanto é atividade. Esse é o. O seu trabalho. Você morou antes, logicamente, quando você casou, né? Porque você morou antes em quarto, né? Quando chegou, como todo mundo e tal. E aí, de repente, se você não tivesse casado e diante desses perrengues todos, você acha que já não teria ficado aí ou ia ser difícil suportar ficar com todas as coisas boas, né? Eu não estou falando, não estou criticando a Nova York nem a vida aí, logicamente. Mas eu estou dizendo que seria mais difícil, bem mais difícil. Você talvez poderia ter voltado por questões de grana, não sei, enfim. Não, eu acho que se eu continuasse tendo trabalho, porque assim, graças a Deus eu sempre tive trabalho, eu não voltaria, não. Porque eu já saí do Brasil, já não queria ficar mais lá. Então, eu não voltaria, mesmo com perrengues, a não ser que assim, me faltasse trabalho, me faltasse renda, eu não tivesse como pagar alguma coisa, aí sim, eu Sim, voltaria. mas eu digo isso porque hoje, se você perder um trabalho, você tem provavelmente algo reservado, mas você também tem o seu marido que não vai te deixar na mão, nesse E sentido. Vamos supor, na pandemia mesmo. E aí, se você morasse só? E se você tivesse sido colocada para fora porque por contenção de gastos, etc. Entende? É então, nesse sentido. eles estão dizendo que agora os proprietários não podem fazer isso, né? Colocarem pra fora. Mas eu ouvi dizer que teve casos de que colocaram pessoas que não puderam passar seus aluguéis pra fora. Então, assim, é que assim, desde o começo, mesmo eu não estando casada ainda, eu sempre tive o hábito de juntar um pouco. Sim. Então, na minha cabeça, com certeza eu teria aquele reservado para passar por aquela situação e não ter que Uhum. voltar, entendeu? Então, aqui, essa é uma coisa que você tem que pensar em vir e trabalhar e não só gastar, porque muita gente vem de fora e se deslumbra com muita coisa, com a facilidade de você comprar muita coisa e adquirir muita coisa e de viajar, fazer, sabe? E acaba não guardando. E aí nessas horas é que vai te fazer falta e você vai ficar desesperado. Porque é aquilo, quando você ainda tem, você tem uma documentação aqui, você pode exigir, pode receber certos benefícios. Quando você não tem, o governo não te dá nada. Então, esse foi o problema na pandemia aqui. Teve muita gente, não falo só brasileiro, teve muita gente de tudo quanto é país que passou realmente necessidade de não ter nem o que comer. De, às vezes, a comunidade vai brasileira, a comunidade Porque de estavam ilegais, é isso? Porque não tem, estava regularizado. tem Entendi. eleições e que ganhavam por hora, assim como eu ganho, e que às Hum. vezes, assim, o que ganha, às vezes, de repente nem ganha muito, ganha para sobreviver, entendeu? E às vezes não tem como juntar, porque aqui é uma cidade muito cara, muito Uhum. cara. Então, você tem que juntar alguma coisinha, porque numa hora de necessidade, aí aperta, aperta Essas e pessoas eram ajudadas por quem? Pelo governo, pelas comunidades? Elas estavam sem trabalho e estavam ilegais. Logicamente, eu acho que o governo não absorveu essas pessoas, né? Quem não. ajudou aí, essas pessoas foram as comunidades que ajudaram, as comunidades. Ah, assim, Entendi. que nem tem muito brasileiro que eu ouvi dizer aqui também em Nova York, mas acho que mais em Newark, que é uma outra cidade em New Jersey. Eu vi muitos casos de lá, que a comunidade de pessoas, de brasileiros que moram lá, estava doando comida,
cesta básica, essas coisas assim. E aqui acho que teve muita igreja também que doou cesta básicas no Uhum. geral, não falando comunidade brasileira, mas as igrejas eu ouvi dizer que estava doando cestas básicas. A escola às vezes estava fornecendo comida de graça. Hum, É, entendi. então muito ajuda nesse sentido. Mas assim, questão de dinheiro mesmo do governo, você conseguia se você tinha documento. E mesmo Sim, assim, claro. aliavam e não era certo de que você iria conseguir. Porque teve colegas minhas que conseguiram e teve colegas que não conseguiram. Não sei qual que Entendi. foi o critério, Qual entendeu? o motivo? Você casou quando? Há muitos anos, casou e é americano, é brasileiro? É, eu casei em 2018, 1º de junho de Ah, tá. 2018. É, fazem 2 anos. E ele é brasileiro, ele é da Bahia, mas Olha só. já mora aqui há mais de 20 anos. Né? Entendi. Mas a gente se conheceu em 2015, logo que eu cheguei aqui. Eu cheguei em abril e aí em agosto nos conhecemos e em setembro já estávamos juntos, namorando. Então a gente namorou quase uns 3 anos. Aí depois Que casamos. legal, que legal. E vocês pensam em continuar aí? Você disse que o custo de vida aí é muito caro. Você pensa se manter aí em Nova York? E o que é caro necessariamente? Alimentação, transporte, moradia, o que é caro? Tudo de uma maneira geral? Ou tem algumas coisas mais caras? Ah, eu diria que primeira coisa, aluguel é muito caro. Muito caro. Assim, se você vai um pouquinho mais para longe, você consegue algo mais acessível, mas mesmo assim ainda é caro. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu pagava US$ 750 num quarto. Num quarto. Nossa, Hoje é, você não encontra nada nesse valor, é muito difícil. Aqui na onde eu moro, em Astoria, que é uma região agora considerada muito boa, tá tudo mais ou menos em torno de 900, no mínimo, US$ 1.000 um quarto, às vezes até mais, num quarto. Então, é, assim, muito caro. é muito. E comida, eu também acho bem cara. E depois da pandemia ficou mais caro ainda. Ficou muito caro. Muito, tudo no mercado aumentou. Tudo. Tudo, É, aqui principalmente. também, a gente sentiu isso. Assim, tá todo mundo reclamando demais. E realmente aumentou assim de um jeito. As frutas que geralmente na época de verão dava uma caída no valor, esse ano não deu, não deu. Assim, tá tudo caro. Mas principalmente por causa da pandemia. Então, eu diria Uhum. que assim, alimentação e aluguel é o que pesa no bolso das pessoas. E caso você não tenha também saúde, quando você tem que pagar para usar, também é muito caro. Mas Muito. no seu caso, assim, como estudante, quando você foi como estudante, você tinha que fazer aquele seguro de viagem, né? Se não me engano, um seguro específico. Eu Mas não fiz. aí, você não fez? Eu não fiz nada de Você seguro. foi muito corajosa! Fiz. E quando eu cheguei aqui, a exigência da minha primeira patroa, que lógico que se informou, porque eu fui honesta com ela, dizendo eu vim como turista, eu sei o que eu tô fazendo não é correto, mas eu preciso trabalhar. Eu fui honesta com ela, então ela já sabia da minha situação. E aí acho que para ela se precaver, porque isso pode dar problema para eles, né? É, Ela acho que conversou com advogados, com contadores, e aí instruíram ela a me exigir que eu tivesse pelo menos um seguro saúde aqui. E aí eu fui atrás, eu falei assim, deixa eu. Aí um amigo meu que eu conheci aqui, um rapaz que eu conheci aqui, ele falou assim, Vanessa, vamos lá, eu vou te levar lá onde eu fiz meu seguro saúde. Vai que hum, tem alguma coisa do governo aí que você pode aplicar. Fui. Aí foi a melhor coisa, ele me ajudou muito. Quando eu cheguei lá com visto de turista, eu podia ainda aplicar por ainda pro Obamacare. Tinha na época. ah, legal. Turista eu apliquei e desde então eu tive plano de saúde daqui. Eu nunca fiquei sem plano de saúde. O Pra não falar que eu não Obamacare você fiquei. paga também ou ele é gratuito ou paga uma taxa mínima? Como é o Então, Obama? agora nem tem mais Obamacare, né? Agora tá o É, Medicaid, é, é. que tá diferente. Então, assim, é para quem acho que tem a renda menor, né? E até onde eu sei, as pessoas não pagam, não. Na época eu não pagava nada. Pagava nada, nada. Eu fiz tudo quanto é exame, fui em muito médico aqui.
remédio, se eles te indicam remédio, eles mandam para a farmácia e dependendo do remédio você paga, vai, $1. Ou a maioria do que eu peguei eu não paguei nada. Então, assim, paga nada. Mas, assim, quando você tem condição e tem que pagar, não é barato. Que nem A recentemente conta eu é fui no, alta, é, altíssima aí, né? recentemente E eu fui não, no e médico. você não sabe quanto vai pagar. Tem mais esse detalhe quando você vai. A conta chega na tua casa, mas você não sabe. Olha, quanto custou essa consulta? Quanto custou? Eles não dizem, né? Não, não. Pois é. E aí eu não pagava nada, né? Depois que eu casei, aí também por não querer pegar nenhum benefício do governo, porque eu poderia mentir como muita gente faz para pegar, ainda continuar com aquele plano de saúde e não pagar nada. Eu falei, não, não vou fazer isso por causa do meu green É. card ainda. Aí comecei, até então, meu expirou em abril, aí eu não pude aplicar, porque como eu já tinha casado em junho do ano passado com meu marido, ele tinha, acho que o prazo de 1 mês para aplicar para mim. Então, como eu Hum. tinha anterior, que eu não me pagava nada ainda, eu falei, então eu vou esperar esse expirar, depois você me inclui no seu. Só que aí, como já tinha passado esse 1 mês, ele não pôde colocar. Então, desde abril até outubro, eu fiquei sem plano de saúde rezando pra não acontecer nada, né? Porque Ah, se é. aí eu tinha que Mas pagar chegou a coisa, acontecer alguma coisa assim que você precisou? graças a Deus, assim, não, não. Fiquei E sem os como... meus médicos de rotina, mas não aconteceu nada. Aí, em outubro do ano passado, ele me incluiu e desde então eu pago $175 por mês, usando ou não Entendi. usando. Usando ou não usando, tem aquele valor para pagar. E Mas aí, não se tem participação? Se você tem, usar, tem tem, também? tem. Assim, acho que coisas mais básicas, como clínico geral, essas coisas assim, eu pago, para ir na consulta, eu pago um valor de $30 na Hum. consulta. Os exames eu não paguei nada que eu fiz. Mas eu tive que ir num outro especialista, porque eu tava tendo umas dores um pouco nas pernas. E aí eu fui no especialista e aí achei que não fosse pagar nada. Ele fez uns exames, me consultou, tudo. Não foi muita coisa. E aí chegou, semana passada chegou uma conta pra mim, tinha dado acho que 300 e poucos dólares. E aí Nossa, o seguro pagou, acho que uma parte, e eu tive que pagar $123. Paguei hoje. É. é, é Aham. cruel, viu? É cruel. O que mais você gosta aí nos Estados Unidos, ou exatamente em Nova York, onde você está? O que você mais gosta e o que você detesta? Ai, o que eu mais gosto aqui é me sentir mais livre. Porque no Brasil, eu morria de medo. Uhum. Até de andar de dia. Eu não podia ver um motoqueiro vindo perto de mim, que eu já me assustava, eu já corria, eu já gritava. Então, achando que já ia me assaltar. Então, aqui, isso é muito mais tranquilo. Eu não vou dizer não tem nada, não acontece nada, estaria mentindo. Porque em todo lugar tem pessoas ruins, né? E tem coisa É. ruim. Mas não se compara ao Brasil ou a muitos outros países, né, que a violência é demais. Então, aqui você tem a liberdade de sair, de usar seu telefone a qualquer momento, em qualquer lugar, que não vão te roubar, de andar com o seu vidro do carro aberto e não ter a preocupação de que, né, vai chegar alguém com arma e te assaltar ou fazer alguma coisa com você. Então, eu acho que foi isso que eu mais gostei desde a primeira vez que eu viajei lá para o Canadá, vim para cá e não quis mais voltar para o Brasil. E o que é que Então, você detesta? Que ainda aqui, não lhe entra assim, ai, não entra. aqui especificamente onde eu moro, do frio. Odeio frio. Não gosto. Não gosto. Hoje eu tô mais um pouco acostumada, mas não gosto do frio. Não gosto do frio. E o que eu também, assim, sinto às vezes também é um pouco da frieza das pessoas. É. Então, isso. Só que é engraçado, porque assim, a gente não gosta, mas eu percebo que com o passar do tempo você vai ficando um pouquinho também fria. Acho que a maioria das pessoas. Vai se acostumando com aquilo. Torna-se Você assim uma realidade, é. um pouco, Aham, você vai ficando. Não sei se é porque às vezes você acaba ficando um pouco longe das pessoas que você gosta, né? É. E vai criando. Ou às vezes porque você passa por, sei lá, muitos perrengues aqui, você acaba tendo que ser uma pessoa forte, né? Chorar menos, fica, né? Reclamar menos. Então você acaba ficando um pouquinho mais fria, menos sentimental. Entendi. Então, é.
É isso que as duas coisas que você não gosta. E o povo em si, você acha, embora aí tenha muita gente de muitos lugares do mundo, mas assim, eles te discriminaram alguma vez, ou você se sentiu mal em alguma circunstância, ou lhe rotula de latino, como se a gente fosse, se latino fosse a cor, a nossa cor, enfim. Você percebeu isso ou não? Tudo tranquilo? Eu acho que a discriminação tem em tudo quanto é lugar, até aí no Brasil tem, Sim, né? tem. A gente da África e não se mudar aí pro Brasil e tem o preconceito, né? Às Uhum. vezes tem gente daqui que acabou não aceitando. O que você está fazendo aqui roubando o trabalho de um americano, não Entendi. é? Você já chegou a ouvir isso? Não, graças a Deus não. Mas assim, o que você observa muitas vezes é assim, por você às vezes não falar exatamente fluente, às vezes quando você conversa com alguém, aí eles perguntam assim, aí você fala uma palavra e você fala o quê? Assim, só que é uma palavra que você fala assim, meu, é uma palavra tão comum, como que eles não estão entendendo? Eles estão entendendo. E às vezes eles entendem, mas eles fazem de propósito, às vezes eu não sei se é pra te deixar numa situação ruim, entendeu? Te deixar você em mais lençóis, não sei. Que nem uma vez eu fui viajar com meu marido, e aí a aeromoça perguntou se a gente queria alguma coisa, e aí eu falei que eu queria, eu quero um coffee. Aí ela, what? Aí eu, um coffee. Aí eu sei que ela não estava entendendo, eu falei assim, aí ela falou assim, coffee, porque eu sei que iria colocar Ai. o É, coffee. Aí eu falei, é, caramba, isso eles não, é. ela não entender? Claro que entendeu, porque Claro, foi sacaneada, uma né? palavra Você parecida pra sacaneou. gente, né? Vai um estrangeiro falar uma palavra parecida pra gente vai falar, você tá querendo dizer isso, é desse jeito que fala, né? Sua pronúncia tá Uhum. errada. Mas foi desse jeito. Então, assim, americano, assim mesmo, assim, tem gente que te ajuda? Tem. Mas tem muita gente, assim, que não tem muita paciência. Não tem. Uhum. E quando eles veem que você não sabe, às vezes, falar muito, não tem muita paciência, não. A mesma coisa você ir em departamento público aqui, eles já não têm nem paciência com gente daqui. Muito menos ainda com direito ou que não entende. É verdade. Você, às vezes, em departamento público, vai passar nervoso, ficar um pouco com vergonha se você não sabe falar direito, porque eles falam que faz você passar vergonha. Às vezes, se eles veem que você não está entendendo o inglês. É. Entendi. A Eliane disse aqui, mas mesmo assim, não percam o sentimentalismo. É, realmente. E É. duas coisas que a gente. Faltam 3 minutos só para a gente encerrar a live. A gente falou do amor, da falta de amor, e a gente não concluiu das crianças. E também que se você ia ficar em Nova York ou pretende ir para outro lugar. São essas duas coisinhas que você fala em 3 minutos rapidinho. Se você Então, acha as crianças. na verdade, não. Eu e meu marido não temos plano de ficar aqui. A gente tem tentado juntar o máximo de dinheiro possível para mudar para o Arizona, justamente para fugir do frio, porque nem ele nem eu gostamos do frio. E Hum, lá é quente boa parte do ano e às vezes muito quente. hum, E por questão de a gente poder comprar um lugar maior, uma casa maior lá, coisa que aqui é muito difícil, porque é muito hum. caro. Então, esse é um dos motivos que até hoje eu continuei como babá, porque como é um trabalho que acaba você conseguindo fazer um bom valor por mês, falei, então eu consigo pagar as minhas contas e juntar um bom dinheiro, então os planos também do futuro não é mais trabalhar com isso, eu acho que eu já até trabalhei muito tempo, de fazer um curso e fugir para uma Uhum. outra área. E E o amor das crianças, falta 1 minuto, rapidinho. O amor, a falta de amor dos pais com as crianças, que a gente estava falando sobre o jeito das crianças. Aí eu falei, não será a falta de amor dos pais, afetividade, enfim, você acha isso? é porque, na verdade, assim, às vezes tem muita gente que trabalha demais. E as crianças passam o tempo delas mais com a gente do que com eles. Então, eu acho que às vezes né, é a falta de tempo. É falta de tempo um pouco. E é claro, às vezes tempo você arranja, né? Mas às vezes eles são tão pressionados no trabalho com tanta coisa para fazer que essa parte do amor às vezes passa um pouquinho pra gente também. Ter que passar pra Entendi. eles. Então. E nós somos mais afetivos, aí é que passamos. 37 segundos, a sua mãe está dizendo ótimo trabalho, Mônica, parabéns. A Noa Guiar, parabéns. Ótima explanação.
Muito obrigada por ter aceito o convite e obrigada a todos vocês por terem participado, viu? Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. E se tiver alguém para te indicar, eu vou pensar em alguém para te Com indicar. E eu certeza, eu topo. mais porque eu adoro essas histórias, Bom, né? para não perdermos o jeito, beijo e se cuide. Obrigadão. Tchau, tchau. E assim,